Olá, pessoal. Então, estamos aqui hoje de volta, né, do nosso recesso aí. Oi, gente, a gente está de volta e estou muito feliz de estar aqui de volta. Espero que vocês também estejam, que esteja tudo ótimo na vida. Vamos lá. Nós decidimos, então, falar um pouco hoje sobre o processo de criação da arte, a arte como uma terapia, os conceitos do que é o artista e todas essas questões. E eu e ela, sendo aí da área da escrita, né, a gente quis chamar pessoas que fossem trazer perspectivas diferentes para a gente, que fossem agregar na nossa discussão. E eles vão se apresentar para vocês aí agora. Olá, meu nome é Rafael. Eu sou um aspirante artista, muitos projetos rolando, mas nenhum surgindo. Eu comecei a criar com quadrinho, desenhei bastante, escrevi bastante e me perdi bastante. A qualquer hora dessa a gente surge por aí. Oi, gente, eu sou o João Vitor Campos, eu brinco de trabalhar de ser ilustrador, eu brinco mesmo escondido de ser escritor e brinco de ser música como baixista na banda Nerd Marte. E vamos lá. Que eu ia trazer à tona o seguinte, tipo, eu não consigo me apresentar como artista. E eu queria saber como vocês se sentem sobre isso. É ok? Como é? Então, esse negócio do artista, eu acho engraçado, porque, tipo, eu não consigo dizer que eu sou um artista, saca? Mas é como eu me sinto, entende? Sim, é um sentimento. É porque todas as vezes que eu externo que eu sou uma pessoa que cria, eu me sinto, tipo, bate aquela síndrome do impostor foda, saca? Justamente porque criar é tudo que eu faço, saca? Eu nunca. Poucas coisas que eu fiz que chegaram à luz do dia, saca? Que tiveram qualquer público, poucas coisas eu consegui terminar. E muito por conta dessa relação com a palavra, saca? Com o que vem com ela, que na minha cabeça artista eram todos aqueles nomes que eu colocava num pedestal, saca? E eu não me sinto digno de estar no pedestal de ninguém, então eu não vou falar em voz alta que eu sou um artista por conta disso. Mas Exatamente É o que eu muita achava. pressão, né? é muita pressão. Mas no final No das contas é glamour, assim né? que eu me vejo. É o que importa, afinal, né? Quando ele estava falando, eu fiquei pensando muito naquela questão da reprodutibilidade técnica, né? Que é justamente o que ele falou, assim, de colocar no pedestal e tal, a questão das obras, né? E dos artistas em si, que eu gosto, por exemplo, da pop art, de todo esse modernismo, justamente por causa disso, que humaniza um pouco as coisas em relação a isso, né? Tipo, para Machado de Assis ser Machado de Assis, ele foi uma pessoa que escrevia rascunhos, assim, como nós. Então, é tirar um pouco essa aura, né, de perfeição mesmo. Não, assim, então, eu tava, eu tava até falando disso um dia desses, estava fui fazer uma reunião com a banda, com a Ned Marte, e aí a gente foi falar dessa crise de tipo, véi, por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá nisso? E aí a gente foi se questionar o que é o artista. E eu acho importante falar desses artistas que a gente chama de artista, mas que não são aqueles artistas que super filosofavam sobre a vida e o universo. E tchá, eles simplesmente eles têm que fazer um trabalho assim, têm que fazer um desenho assim. E eles fazem ali simplesmente porque eles sabem a técnica, sim. Mas eles não têm, tipo, toda a poesia do negócio. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais, tornar mais mundano, né? O que é o artista, não ser só esse ser iluminado, evoluído que, sabe? Deu para entender?
Entendi, Sim, tipo, é que, assim, ao meu ver, pelo menos, os grandes artistas que eu costumava colocar em pedestais, eles eram quase que porta-vozes de alguma coisa, saca? E eles sendo porta-vozes de uma mensagem que eles estão levando ali, tipo, me fez pensar, por exemplo, em toda aquela discussão que tem qual a função da arte, saca? O que é arte, na real? O que é arte, qual a função da arte, para que o ser humano faz arte? E aí, nesse rolê, eu vejo que parece que eu tô sempre olhando para os game changers, saca? Para os Aham. marcos da parada, e aí eu esqueço os outros que me divertiram mais do que os marcos e que eles são tão artistas quanto. Eu vou dar um Isso me exemplo fez aqui que eu lembrar. acho engraçado, que eu vi esses dias, que é aquele novo filme da Netflix, o do Robert Rodrigues, Pequenos Grandes Heróis, saca? Robert Ah, Rodrigues, sim. autor criador do Shark Boy Lava Girl, Pequenos Espiões, e Sim. foi um filme que ele escreveu, dirigiu, produziu, editou e fez a iluminação do filme. Ele fez a fotografia do filme, saca? Caraca, ele fez tudo. Ele fez tudo, praticamente. Suficiente. Produção independente. Ele pode virar e Exato. dizer, o filme é meu. Exato, pô. E aí Caraca. eu terminei de ver o filme e o nome dele tava em todas as caixinhas, saca? E eu pensei, tipo, pô, velho, isso aqui não é nem um pouco menos louvável, nem um pouco menos arte do que nenhuma dessas outras coisas que eu coloquei tanto no pedestal, porque serve a uma função artística de entreter, saca? De me tirar um pouquinho da realidade, de me dar uma coisa positiva para eu levar para a vida, entende? Esse exemplo que você falou me fez pensar exatamente o que aconteceu na semana passada. Eu estou trabalhando lá no setor comercial e, assim, é uma coisa horrível para mim nesse sentido de empresa e escritório. Tipo, é totalmente o rolê contrário do que eu queria estar fazendo. E acaba que isso pesa muito minha vibe. E aí eu tive que ir ao banco na hora do almoço e tinha um cara trocando violino no meio do setor comercial. E, tipo, dane-se, naquele momento eu tava no século XVIII, num baile londrino, num vestido perfeito, e, tipo, aquilo me dá um gás, e aí eu consigo sentir o porquê da arte, o porquê que pintavam nas paredes de pedra, antes de qualquer outra expressão ou letra criada, eram os desenhos, uma forma de expressão. E, tipo, é nessa sutileza que eu gosto da palavra artista, sem esse peso e a pompa de ser uma criação, de geralmente o sucesso tá ligado ao quanto aquilo foi rentável e depois de morto, né? Tem tudo a ver com a reprodutibilidade técnica mesmo, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de você, o cinema, de toda a arte mesmo ter se tornado uma forma, assim, de consumo mesmo, né? É uma indústria, E né? é uma indústria cultural, exatamente. Eu quis falar porque vai ter tudo a ver com o que vocês estão falando, na verdade, porque, como eu falei, eu escrevo já desde muito nova mesmo, assim, no ensino fundamental ali, eu comecei a escrever porque eu lia muito e tal, e eu sempre achava, assim, que o que eu escrevia era uma bosta, mas eu não estava ligando muito porque ninguém ia ver. Então, só seguia minha vida mesmo. Quando eu entrei na faculdade, que foi letras, né, eu meio que era obrigada a escrever e mostrar para as outras pessoas. Então, assim, foi um processo meio que complicado para mim. Até o dia que um poeta foi lá na faculdade, numa dessas oficinas, assim, que é o Nicolas Baer. E aí ele é um poeta incrível aqui em Brasília e tal, já tem vários livros publicados, etc. Só que o que mudou, assim, para mim tudo, porque justamente ele é um artista, ele é um escritor bem sucedido, vamos dizer assim, usar esse termo aí por falta de palavra melhor, mas ele se saiu bem nessa questão, né, de vender os próprios livros e tal, e ele é o que se considera a literatura marginal. E assim, eu conheci ele pessoalmente, e aí eu tive coragem de falar para ele que eu também escrevia. Por quê? Porque eu me identifiquei com a forma como ele escrevia.
e assim, justamente por estar em letras, estar estudando toda aquela questão erudita e tudo mais, eu não me identificava com aquilo, porque a minha poesia é marginal total. Eu gosto de que seja fluida, que seja natural, das palavras, tipo, não ter a forma correta. Às vezes eu até escrevo errado, porque eu sinto que deve ser errado naquele momento. Então ele trouxe esse esclarecimento e essa representatividade para mim. E foi ali que eu comecei a construir um pouco essa ideia de que eu talvez pudesse ser um artista como ele um dia. Só que eu entro numa pira, às vezes, parando para pensar, que esse lance de se sentir artista é, assim, por exemplo, igual o Rafa falou, que é muito mais um processo interno para ele, que ele se sente, assim, como um artista e tal. Para mim, eu acabo buscando essa validação, muitas vezes, no externo, e isso está muito errado. Porque a partir do momento que eu comecei a escrever desde cedo, eu poderia ter esse sentimento. No entanto, eu fui construindo ele de acordo com coisas que outras pessoas foram me falando até hoje, para eu chegar no ponto de dizer que eu me sinto um artista. Mas o que realmente me faria validar isso? Que publicar um livro? Alguém famoso dizer que eu escrevo bem? Ou algo assim? Então, é muito complexo esse sentir, né, de fato. E eu não acho que seja tão sólido para mim ainda, nesse Então, sentido. desculpa interromper aqui, mas você falou alguma coisa sobre buscar a validação externa, ser um pouco mais negativo, saca? Uhum. Mas, ao meu ponto de vista, meio que não é, saca? Porque, no final das contas, a gente aprende a produzir no mundo que, de alguma forma, endeusa criadores, saca? Tem um pouquinho do culto da personalidade e tal. Então, o molde que a gente pega para si é isso de ter essa validação externa. Mas eu acho que isso não é negativo. O que é negativo é os motivos pelos quais a gente segue isso, saca? Porque esses exemplos que a gente pega, a validação externa é uma espécie de parâmetro de sucesso, saca? Quanto, na realidade, eu acho que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, é que ter a capacidade de me desprender do que eu faço e conseguir mostrar para outras pessoas é o momento em que eu faço essa parada realmente existir, saca? Porque enquanto é para mim, só eu faço, só eu leio, só eu processo o que tá acontecendo ali, tipo, é uma terapia, saca? É um hobby, coisa do tipo. Mas aí quando você tem outras pessoas se relacionando com essa obra, com esse projeto, esse objeto e tal, aí tem a troca que eu acho que vale na produção artística, saca? Que é muito sobre diálogo, o diálogo do autor com o receptor, saca? Com quem está consumindo. E talvez, pelo menos para mim, pensar mais nisso, saca? Me faria sair um pouco dessa neura de só vai tá bom se todo mundo adorar e eu tiver na lista dos melhores, saca? Quando a qualidade real devia ser eu conseguir me comunicar, entende? Não, é por isso que é bom discutir, né? Porque são uma outra perspectiva que realmente vai me fazer refletir agora em relação a isso. E na música, João, isso muda? Véi, não muda não, velho. Assim, eu quero voltar um pouco quando a gente estava falando de, tipo, o que é o artista, né? Como é que a gente se vê como artista. E, e eu, assim, a gente sente, né? Mas sempre que me perguntam o que é o artista, é muito difícil eu responder, porque o tempo todo eu estou mudando essa concepção. No geral, eu acho que o artista, né, é o que cria, é a pessoa que cria. E baseado nisso, a gente pode dizer que todo mundo
é um potencial artista, né? Sim. Na verdade, em algum momento da vida, todo mundo é artista. Por algum motivo, por alguns segundos que seja, todo mundo é artista. Principalmente na infância, quando a gente é criança, a gente está o tempo todo criando, o tempo todo surgindo com novas ideias, novas brincadeiras, etc. A gente está o tempo todo criando. Quando a gente cresce e tenta ser artista, a gente tenta conceber artista agora como uma profissão, a gente não consegue dizer mais que a gente é artista. Aí a gente cria os bloqueios e aí a gente não cria mais. E eu acho que a gente não precisa sentir que é um artista, assim, buscando. A gente sempre busca, claro, o que o outro vai pensar do que eu crio, do meu desenho, do meu poema, do meu livro, da minha música. Mas a gente tem mudar essa noção de que eu acho que tudo que a gente cria vai criar diálogo, se for verdadeiro, certo? Uhum. Quando a gente fala de qualquer arte, eu acho que encaminha para isso. Quando a gente tenta fazer algo muito comercial, a gente acaba se perdendo se perdendo ali no meio disso. E cria essas ânsias, esses bloqueios que não deveriam existir. Tem um livro chamado O Caminho do Artista. Vocês já viram? Não. Ainda não. Cara, é basicamente um curso. Assim, tinha a mulher que ela tinha um curso e aí disseram para ela escrever esse livro. Tem várias baboseiras, mas no livro ela vai tentar fazer esse curso com você, vai te dar umas tarefas, uns exercícios para você desbloquear isso, porque ela acredita que o fato da gente não conseguir se conceber como artista é porque ou a gente acredita que artista é a gente tem que ter uma inspiração que vem dos deuses, né? A gente tem que ter uma conexão divina, uma coisa assim, e não é isso. Ainda mais para quem é ateu, é muito difícil ter isso. E aí, a gente tem que entender que não precisa dessas coisas super incríveis. O artista é uma pessoa comum. A arte é um trabalho, não é um poder incrível que só alguns seres na Terra só uns semideuses na Terra vão ter esse poder. É um trabalho como qualquer outro. Quando Muito eu desenvolvido, desenho, né? eu preciso. Quando eu desenho, claro que tem a questão da inspiração, mas a gente aprende a ser criativo. O que acontece durante a nossa vida é que a gente vai desaprendendo isso, caindo em padrões que são ensinados para a gente na escola, dentro de casa, quando a gente perde, aquelas paixões por coisas que nos entretêm, coisas que despertam algo na gente. Quando você começa a apresentar um desenho para alguém na sua família, e, tipo, é um desenho muito legal, mas, tipo, você vai trabalhar com isso? Vamos, né? O nível é Legal, mas outro, né? tipo, sabe? Essas coisinhas vão caindo sobre a gente, só que
para a pessoa que está dizendo, é uma preocupação. Não, é porque no Brasil a arte é muito difícil, então vamos fazer uma engenharia, vamos fazer uma medicina. Direito, né? Mas, velho, pra gente é tipo, não é suficiente. É tipo, legal, mas quebra a gente, quebra esse lado criativo. E a gente tem que voltar a achar que não, que aquele desenho lá que tu fazia era legal sim, pô. Você pode se desenvolver nisso. E também é muito complicado, porque a gente que tá aqui, tipo, eu tô me dedicando ao desenho, inteiramente ao desenho, já faz uns 2 anos. Mas só agora que eu tô descobrindo um mercado bom para isso. Então, só agora que eu consigo entender que eu posso ser um artista, sabe? Depois de 2 anos que eu abandonei tudo para fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. Então, Eu João, fugi da pandemia. perguntando assim de curiosidade pessoal, como é que tem sido esse processo, saca? De partir do desenho que você mostrava para sua família ali, que você tinha essa segurança toda, para galgar toda essa jornada e tá fazendo o rolê comercial agora. Como é que foi isso, os meandros assim? Cara, é briga o tempo todo, velho. Sério mesmo. É muito difícil, porque não é uma coisa do dia pra noite. E o que aconteceu? Deixa eu falar onde eu me encaixei. Eu simplesmente fazia letras, igual a Carla. Encontrei a Carla várias vezes, inclusive. Aham. E aí, velho, um dia. E aí eu, cada vez mais saturado da faculdade, um dia eu olhei e disse, cara, eu quero fazer artes, eu gosto disso. E aí eu simplesmente saí da faculdade. Corajoso. Cara, simplesmente saí e fui nessa jornada. Só que aí eu saí, foi em 2019. E 2020, e aí eu ia entrar para o curso de artes, não deu certo. Quando chegou 2020, boom, pandemia, então não consegui entrar na faculdade e estou aqui. O rolê foi, eu disse, não, beleza, tá, tô aqui, então eu vou trabalhar. Perdi meu emprego também, foi lindo, mas então vai agora, pá, vou na arte. Cara, eu não tinha confiança nenhuma para fazer isso, não conseguia. Eu sabia que, beleza, eu me viro aqui, mas questão técnica de desenho ou de pintura, eu não tinha nenhuma. Eu fui me arriscando. Só que a parte mais difícil é você mesmo aceitar que aquilo ali é um trabalho, velho. Todo dia eu sentava aqui e fazia alguma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia. Nesse processo, eu não estava efetivamente, não era sempre que eu estava efetivamente ganhando dinheiro, fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. Às vezes eu estava estudando, às vezes eu estava fazendo uma coisa que ia durar semanas, meses para terminar, para eu ganhar um dinheirinho com aquilo. Mas eu tenho um processo na minha cabeça de legitimar o que eu fazia foi o mais difícil, porque eu só consegui fazer isso agora. Só agora que eu consegui dizer, gente, eu estou ocupado. De alguém dizer assim, João, lava a louça aqui pra gente. E eu dizer, então, agora eu estou trabalhando. No começo a gente não tem essa confiança, então
qualquer coisinha que tiverem para fazer, eu abandonava qualquer coisa que eu estava fazendo aqui, desenhando, e ia fazer. E isso só atrasava o meu processo. E por isso eu não ganhava dinheiro nenhum. Então, esse processo é basicamente de eu entender que é um rolê, é um trabalho mesmo. Eu tô trampando aqui. Tá devagar Talvez, ainda? Tá devagar ainda. Mas sim. tá E acontecendo. talvez a pandemia tenha trago um pouco de ressignificado nesse olhar. Uhum. Porque muitas pessoas passaram a trabalhar em casa e ter outra perspectiva do que se é trabalhar em casa, Uhum. que ainda é um trabalho. E talvez a pandemia esteja ajudando nesse sentido. Eu também acho. Quando ele falou ali que às vezes a gente acaba abandonando as coisas para fazer outras, né? E de fato interromper esse processo pode estragar muito. Assim, inclusive acho que a gente podia aproveitar o gancho e já falar sobre esse processo de criação, né? Porque para muitos é óbvio que o João falou que é muito mais uma questão de você construir, você uma manutenção de algo que você já tem do que um talento divino, algo assim. Mas a inspiração é muito mais assim instintiva, né? São coisas que às vezes surgem do nada e acabam trazendo essa inspiração. Então, se você interrompe esse insight, de repente pode sim virar perder uma boa poesia, ou uma boa ilustração, ou uma música, ou algo assim que você fosse fazer naquele momento de acordo com aquela inspiração. Então, não é como se você escolhesse o momento que isso vai acontecer, pelo menos para mim não é assim. Sim, sim. Eu acho, tipo assim, tem mérito nesse pensamento, saca? Só que eu acho que é muito fácil cair no lugar comum da romantização do fazer artístico, saca? Porque eu fiz um curso de roteiro na vida e a única coisa que eu aprendi nesse curso que eu não sabia é que quando você tá, quando você tá fazendo o rolê, é um trabalho, saca? Que nem o João tava falando. E aí você tem que se treinar a separar um momento para fazer esse trabalho, executar ele e saber a hora de parar. Eu costumava ficar muito tempo esperando a inspiração aparecer, saca? E a única coisa boa que esse professor fez por mim foi me ensinar que a inspiração, ela, tipo, você pode capturar ela para si, saca? Enxergar a página em branco e você só começa a escrever. Tá ruim? Beleza, pô. Tem sempre o artifício da edição, o que é uma maravilha, saca? Então, essa tarde mesmo, eu passei a tarde encarando um documento de Word em branco, saca? Sem saber o que eu ia escrever nele. Aí eu lembrei disso e pensei, pô, eu tô esperando uma inspiração que, pelo que o meu ânimo tá aqui hoje, ela não vai chegar, saca? Então, eu lembrei disso e comecei a escrever. E aí os primeiros 6 parágrafos era vergonha total. Tipo, eu não acredito que eu tô escrevendo um lixo desse. Aí o 7º, saca? Ele saiu mais ou menos. O 8º já tava, pô, olha que coisa bacana que tá virando. Sim. O Eu 9º, ele tá na minha cabeça, pô. O 9º ainda não escrevi, ele tá na minha cabeça. Então, eu passei uma tarde escrevendo coisas que eu nunca vou mostrar pra ninguém, que provavelmente eu vou editar e só me serviu pra me dar um rumo no que eu tava fazendo, saca? Mas ainda era o fazer artístico. Ainda foi uma coisa que me gerou um 9º parágrafo que eu ainda vou escrever, que potencialmente pode ser melhor do que todos esses. Como um eu, ofício, que a gente já conversou, você só fica melhor se você estiver ali enfiando a cara e fazendo, saca? E aí eu já participei de algumas colaborações que a gente passou meses, pô, esperando a inspiração bater, saca?
E aí a gente ainda tá esperando a inspiração bater, cada um no seu canto, porque desse jeito não deu certo, entende? Sim. Eu consigo compreender, com certeza, esse tipo de pensamento e tal. É- Mas o que eu disse foi mais, igual eu falei mesmo, no sentido que é óbvio que você precisa lapidar isso de alguma forma, mas eu não sei se é porque para mim é um hobby, não é necessariamente algo que eu faço para vender, uma profissão ou algo assim, é realmente uma coisa que eu faço apenas porque eu gosto, assim. Então eu não me forço a fazer isso como você fez, que no caso eu imagino que seja muito mais uma questão profissional em si Eu do ia, que algo para nesse sentido. eu ia falar justamente isso, assim, que eu acho que de nós aqui, eu só que menos dou vazão a esse lado artístico. Por quê? Não vejo de nenhuma forma como eu levaria isso para um âmbito profissional. Eu sou professora, sou pedagoga, amo o que eu faço e escrevo. Só que eu vejo como um paralelo. Então, assim, é outra visão se eu dependesse disso, por exemplo, para um sustento, para uma sobrevivência. Seria uma pressão que eu não sei se eu teria o prazer da arte. Aqui nós é Eu não tenho. privilegiado. Eu não tenho. Então, era disso que eu queria falar. Porque, tipo assim, a arte pô, acho que começa como um hobby, como uma coisa assim, né? Só que chega um momento, tipo, eu tive um momento, foi antes de eu começar a trabalhar, tipo, comercializar mesmo. Teve um momento que eu disse assim, caraca, isso aqui tá chato, velho. Total. Saco. É o que eu penso todo dia antes de começar, pô. Caralho, isso aqui é um saco, mano. Mas vai, né? Foi o que eu escolhi. Tipo, porra, mas, velho, sabe, eu tentei ser professor. Putz, Também. nossa, velho. Eu acho que é, tipo assim, é um saco, porque é um trabalho. A questão da inspiração, tipo, é um trabalho para tu reunir, tipo, informações que tu quer para fazer aquilo, tal. Tem todo um processo, né? Acho que cada um tem o seu processo. Mas independendo do processo, acaba sendo um trabalho. E depois tem você criar aquilo ali, tornar aquilo concreto. Pô, é muito chato, velho. Mas dá um. Mas eu acho que a recompensa que eu encontrei, que eu tenho com isso, é maior do que o que eu vou conseguir com outro trabalho, sabe? Eu Sim. acho que É total o que me motiva a continuar, saca? Porque as poucas coisas minhas que viram a luz do dia, saca? O pouco de feedback que eu tive foi tipo, velho, é para isso que eu passei tantas horas moendo a cabeça para isso sair, saca? E agora eu só preciso arranjar um jeito de fazer dinheiro com isso para sobreviver. Cara, sério, eu li uma frase uma vez que todo mundo diz como é difícil ser artista, mas ninguém pergunta pro artista como é difícil para ele não ser artista. E, e é isso, velho. Eu não tô aqui, tipo, brincando, velho. Às vezes eu tô brincando, às vezes eu tô brincando. Mas, tipo assim, qualquer coisa que eu vou fazer, se eu vou tocar um instrumento, se eu vou desenhar, se eu vou escrever uma coisa, velho, uma partezinha é eu me divertindo. A outra parte é eu martelando a cabeça para lapidar aquilo, para fazer aquilo ficar legal mesmo. E esse processo cansa, é trabalho. Por isso que eu acho que essa mentalidade que tem que mudar. Porque a gente vê o artista muito como um ser que, sei lá, tá brincando, vem inspiração, mas de qualquer maneira, quando tu tá fazendo alguma coisa, é trabalho, velho. É E trabalho, tu vem tá uma trabalhando. responsabilidade, né, também social sobre isso. Exato. Porque quando você compartilha, querendo ou não, você está tocando de alguma forma universos diferentes. O quanto também é delicado essa questão desse respeito, dessa
sutileza, até onde é se expressar e até onde é você tocar mesmo o mundo do outro com esse respeito, né? Vem uma responsabilidade muito grande. Uma coisa que eu sofri muito antes de começar a compartilhar as coisas que eu escrevia, porque, como eu falei, a minha forma de escrever, eu acabo escrevendo coisas bem pesadas, bem densas. Eu já passei por bastante coisa ruim, assim, na minha vida, e eu consigo passar isso de alguma forma, sabe, nos meus poemas e tal. E aí, muitas vezes que eu mostrava para poucas pessoas assim, que eram mais próximas, falavam assim, as pessoas se sentiam mal de alguma forma, tipo, sentiam peso, sentia não mal, tipo, no sentido de ruim, sabe? Mas naquele sentido, tipo, eu já ouvi várias vezes falando, nossa, parece um soco, sabe? Tipo, seus poemas parecem um soco, algo assim, tipo, mas não num sentido tão pejorativo, assim, no sentido de que acaba sendo pesado, sabe? E realmente a questão de mexer com a realidade das outras pessoas e fazer com que elas sintam coisas que às vezes elas nem queriam sentir. Assim, Então, pelo que tipo, você tá descrevendo, parece uma escrita bem-sucedida, saca? Você tem esse Sim. sentimento e você passou ele de uma forma que, pô, se essa pessoa se sentiu assim, balançada, se pá, você atingiu o que você queria, saca? é verdade. Então, É uma coisa sobre você tentar fazer arte e tentar mostrar para os familiares que, né, muitas vezes são pessoas que não têm a mesma concepção que você Olhar, né? é que tem que ser algo bonitinho, tem que ser algo legal, sabe? E às vezes não é não. Às Não vezes mesmo. é muito mais denso do que isso, é muito mais fundo. Meu é, pai, por exemplo, nunca leu uma poesia minha, porque eu fico assim, velho, meu pai não vai ter esse olhar, essa forma de ver. Tipo, minha mãe já viu algumas e tal, mas eu escolho justamente as mais bonitinhas, as melhores Ah, para ela ler. é, isso é uma coisa que eu aprendi na prática, é você escolher o seu leitor teste, saca? sim. É porque é, eu vou mostrar qualquer coisa pra minha mãe que eu escrevo, ela não vai entender bulhufas, vai. Porque eu vou muito fora da caixinha, saca? Muito magia isso, magia aquilo, uns conceitos reciclados de ficção científica e, pô, minha mãe gosta de novela, saca? Romance, essas paradas. E aí eu aprendi tanto mostrando pra ela quanto pro meu irmão, que é um cara assim mais da aventura e tal, ele não consome nada pra pensar, saca? E tipo, pô, O hétero Véi. top, né? foi sofrência, saca? Eu mostrava as paradas pra ele e tipo, ele tava esperando o que ele gosta de ler, saca? E aí, Mas ao mesmo tempo, você não se preocupa? Porque, por exemplo, quando eu mostro os meus contos para alguém, sempre são pessoas próximas, né? Até o momento. Eu fico com medo das pessoas pegarem leve por uma questão afetiva. Sim, eu também Vai que eu penso escrevo isso. uma bosta, só que as Só tô pessoas têm sendo uma reação legais, né? exagerada, assim, ou tipo, caramba, eu adorei e tal. Eu fico pensando, velho, você gosta de mim ou do que eu escrevo, É tipo quando entendeu? alguém te elogia e fala que você é bonito. Você fala, tô só falando isso porque eu sou legal, não tá querendo ser legal comigo. Sim, esse sentimento. então, Sim. é, eu passo muito por isso com minha companheira, né? Que eu mostro as coisas pra ela, ela gosta de tudo que eu faço. Aí eu penso, pô, ela só é porque ela gosta de mim, né? E aí ela me olhou aqui agora e sorriu. Muito bom! Então, aí o que eu tirei disso é tipo, eu tenho que saber o que eu tô esperando desse leitor teste, dessa pessoa para quem eu tô mostrando. E essa pessoa precisa saber o que que eu tô esperando dela. Então, toda vez que eu vou mostrar alguma coisa, eu mostro com, tipo assim, eu quero um feedback com um objetivo, entende? Uhum, Então, uhum. lê isso aqui, dá para entender? Você sente alguma coisa lendo? Se sim, o que você acha que criou essa sensação, saca? E aí, essas vão ser opiniões que a pessoa é forçada pela minha pergunta a responder de um jeito mais objetivo, e aí são feedbacks que eu posso trabalhar, saca?
Que aí só, tipo, como quando eu mostrava as coisas pro meu irmão, era só tipo, pô, velho, isso aqui é muito violento pra mim, ninguém vai querer ler isso, saca? E aí eu ficava tipo, pô, não, pô, eu quero ler coisas violentas. Então, eu acho que tem um mercado aí, tem um É público, verdade. saca? Ninguém vai gostar, ué. Não é possível. Então é tipo pedir um recorte pra pessoa, saca? É. E a gente vai direcionando, né, também, porque Uhum. se eu sei, por exemplo, exatamente, que a pessoa gosta de ler, sei lá, Clarice Lispector, ela não vai curtir tanto o que eu escrevo. Então você vai meio que direcionando também para o seu público, Sim. né? Tipo, o que uma pessoa que lê Clarice Lispector que gosta de Clarice Lispector, conhece bem, podia me ajudar lendo uma coisa minha, saca? Eu não conheço Clarice Lispector, mas eu ia chutar que é tipo, eu tô passando algum sentimento aqui, o que você viu aqui que te passou esse sentimento, saca? E aí, por mais que o texto seja um fracasso, eu sei que eu aprendi o caminho de causar aquele sentimento, então posso usar isso mais tarde. É verdade. Acho que você vai mostrar algo de literário, né? Uma coisa que acontece muito, que eu também mostro para minha parceira, que também é artista, a gente tem essa coisa de, véi, ser sincero. Não me vem com tá bonitinho, que tá legal. Não. Me diz aí se tu gostou, se não gostou, se tá errado, se eu tenho que estudar gramática de novo. O que é o negócio aí? Mas eu sei, por exemplo, tipo, o que ela faz. Eu sei que quando ela olhar pro meu, tem essa coisa, né? Ela me conhece, aí ela vai dizer, legal, faz sentido. Aí eu vou direcionando, igual a Carla disse. Tá, mas olha só, não foi bem isso que eu quis dizer. Era outra coisa. E aí, acho que esse direcionamento funciona também. Você não pode, né? Acho que cada um vai levar isso para sua realidade. Às vezes você tem que levar esse direcionamento. Tá, mas eu queria outra coisa. Eu tô conseguindo? E a pessoa vai dizer não, e aí você vai chorar, mas tudo bem, o que importa. E assim, quão precioso não é quando você... Quão precioso não pode ser quando você causou uma reação, você engatilhou algo que você não estava esperando, saca? Porque Sim. alguns feedbacks que eu tive era tipo, não, pô, não tava pensando nada disso, mas sua leitura realmente enriqueceu essa parada que eu fiz sem pensar, assim, 2 segundos nisso aí que você me apresentou, saca? Sim, Então tem pode uns até ser... questionamentos que sacodem, né? Sim, tipo, é justamente nesse caminho, saca? Você escolher quem tá te dando o seu feedback e saber nutrir o que é construtivo para o que você quer fazer e para o que você pode conseguir fazer no futuro, entende? Eu acho a gente conversando com um grupo, a gente estava falando disso, de assim, cara, como a gente leva isso, como a gente vai despertar essa coisa, criar essa ponte com outras pessoas e com o maior número de pessoas possível, pelo amor de Deus, com a nossa arte. E aí eu acredito que é algo que a gente não é algo que a gente força, né? E não é algo, e muitas vezes não é algo do tipo, eu tô escrevendo isso aqui e eu quero passar essa coisa. Ou às vezes a gente está tentando algo que nem nós sentimos. Eu acho que a gente cria essa ponte a partir de algo íntimo, algo pessoal mesmo. Às vezes a gente pode achar que, putz, velho, eu tô nessa vibe aqui, tô sentindo isso, mas eu acho que ninguém mais sente essa parada. Ninguém mais tá nessa vibe. Mas sempre tem, velho. Acho que Com sempre tem. certeza.
E é tão gostoso quando a gente passa por essa identificação, né? Tipo, você tá de boa, assim, você escuta uma música que, caramba, velho, parece que a pessoa tá dentro de dizendo mim. exatamente o que você tá sentindo. Sim, Barões da Pisadinha, véi. Muito bom! Amo! Basta você me ligar. Como é que ele sabia, velho, que é só me ligar? Mas, e aí essa ponte não é porque... Putz, porque o cara conhece a Kiane super, sabe? O Paulo Freire super conhecia a Kiane, sim. E aí ele, com aquela conversa que ele teve com a Kiane, ele disse, a Kiane vai ler isso aqui e vai surtar. Não, pô. É algo no íntimo dele. Ele é humano, ele sente assim como a Kiane sente. Ele escreveu aquilo ali no íntimo dele. E aí alguém vai ler aquilo e pensar, uau, isso é para mim. O que acontece é que, tipo assim, eu escrevo secretamente, muito secretamente, por muito tempo. Eu tive muitos cadernos. Eu realmente prefiro o papel. E eu sempre guardei tudo isso para mim. E fantasiava horrores na minha cabeça. Gente, se eu fantasio verbalizando, imagina como é aqui dentro da minha cabeça. E aí era incrível aqui dentro. E eu começava a criar histórias e cenários e vidas que eu poderia ter aqui dentro. E quando eu comecei a compartilhar isso, levou muito tempo. Porque, assim, eu já fui taxado de estranho a minha vida inteira. Isso é porque eu nem conhecia o 10% do iceberg que estava aqui dentro. Eu tinha muito medo de expor a confusão que era. E ainda hoje eu tenho esse medo, na verdade. Eu já ensaiei, Carlos já me ajudou várias vezes a ensaiar um blog e postar anonimamente e, de qualquer forma, compartilhar isso. E eu ainda não consigo. Tipo, eu realmente envio pouquíssimos textos para pouquíssimas pessoas, porque eu tenho muito medo dessa exposição, de alguma forma. Vamos encher a caixa de mensagem dela, galera, pedindo para ela publicar, porque é muito bom. Não, obrigada. Mas é esse enxergar, tipo, eu não tenho muita coragem de mostrar ao mundo por não achar que eu sou boa o bastante. Jamais para dizer que eu escrevo, muito menos chegar, não, eu sou uma escritora, olha, eu sou um artista. Nunca! Mas eu acho que vai acontecer, talvez algum dia, algo que vai... É um processo muito seu. Então, alguma coisa, talvez algum dia vai, você entendeu? Tipo, eu falei assim, com que faça sentido. Tipo, é o que eu acredito, assim, que vai ter essa forma. Eu espero, de fato, que... Porque, tipo, você tem um potencial incrível, entendeu? Só que, tipo, é dentro de você mesmo que você precisa, assim, caramba, o que eu faço é bom. E uma conversa que eu tive com, inclusive, o Eduardo, que participou dos episódios anteriores aí, sobre justamente essa questão de você escrever para si mesmo. Tipo, porque quando você escreve para o outro, pensando que vai mostrar para o outro, você acaba se prendendo tanto, tipo, não vou usar essa palavra porque ela pode ter tal sentido, não, eu vou tirar essa frase aqui porque a pessoa tal vai achar que eu estou falando sobre ela, então, tipo, você começa a se moldar a sua própria arte para ela ser aceitável, entende? Exatamente essa semana aconteceu isso, porque me pediram para escrever um texto de despedida, né, nesse emprego temporário que eu tô. E primeiro eu fiquei em choque, tipo, por que que acharam que eu escreveria bem, né? Tipo, sendo que ninguém lá sabe. E aí eu, não, tudo bem. Droga. Aí eu aceitei no impulso e eu não consegui escrever o texto. Tipo, eu levei 3 dias para escrever o texto com esse medo. E aí hoje pela manhã eu mandei no grupo. E elas adoraram. E eu fiquei, ai, nossa, meu Deus, graças a Deus. Mas por que você não conseguiu, entre aspas, não conseguiu escrever o texto? Por medo delas não gostarem. Pronto, é só isso que existe. Não, a gente tem muito medo da aprovação dos outros, da falta de aprovação dos outros. Eu tava falei com um amigo um dia, porque ela faz artes visuais, ela consegue uns dinheirinhos fazendo uns desenhos, mas ela não
Aí perguntamos para ela se ela se considerava artista, e ela disse que não. Uau. Eu, oxe, com Uau. essa ideia do artista, com aquela mesma coisa que a gente falou, do artista, aquele ser incrível. E eu falei, velho, tu fazendo artes visuais, tu trabalha com isso já. Quando a gente quer se declarar artista, a gente põe muito essa coisa da inspiração e de que tem que ser algo incrível, mas é coisa simples, na real, não é tão incrível assim. O rolê é que a gente, por exemplo, minha vida toda, eu desenhava tipo assim, desenhava uma coisinha agora em janeiro, beleza. Aí chegava em junho, eu desenhava outra coisa. Aí chegava em dezembro, outra coisa. E era isso minha vida. Só que agora, como eu tenho que desenhar todo santo dia, eu não consigo virar e dizer assim, não, eu não sou artista. Bicho, se eu não for artista, eu não sou mais nada. Total. Então, isso aí que Sabe? você falou vai muito na prática, né? Você tem que se colocar, você tem que se forçar a fazer o negócio e primeiro se provar que você dá conta. E aí você vai subindo a barra. Eu desenhava pra caramba quando eu era adolescente, pô. E uma das coisas que eu parei durante 3, 4 anos, foquei só em aprender a escrever e tal. E hoje em dia eu não consigo voltar a desenhar com o mesmo prazer que eu tinha. Mas quando era pirralho, eu melhorei minhas habilidades assim desenhísticas justamente na base da prática, saca? Eu tinha essa fantasia de desenhar mangá, saca? E Uhum. a indústria do mangá é tipo, é total no prazo, tantas páginas por semana, o maluco tem que ser capaz de fazer isso. Então pegava um cronômetro e colocava lá 1 hora e durante a próxima hora eu vou fazer tantas figuras humanas, eu vou fazer o maior número de figuras humanas que eu der conta, saca? Então do Que mesmo pressão, jeito, né? que pressão. Foda. Por isso que eu não gosto de desenhar hoje em dia, se pá, né? Mas aí no final de 1 hora, pô, a minha primeira figura humana tava era a que eu mais demorava para fazer e a última era a mais bem feita e a que eu fiz mais rápido, saca? Porque eu tava internalizando aquilo ali. Hoje em dia é uma parada que figura humana eu desenho sem esboço, num estilinho assim cartoon, mas eu desenho sem esboço porque eu tenho essa consciência de que eu internalizei a habilidade de lidar com a anatomia ali em várias poses e tal. E aí, da mesma forma que eu lidei com isso no passado, eu fico pensando, pô, se pá, seria bom eu aprender com meus erros e tentar fazer uma coisa parecida com a escrita, saca? Me dar um objetivo, cumprir esse objetivo em tantas horas, só que aí aprender com meus erros e fazer diferente. Não me pesar tanto com o resultado, saca? Porque no final é aprendizado, é um exercício que eu tô fazendo Exato. para melhorar o Sim. rolê. Para mim, o desenho e a música também, eu tinha muito uma ideia técnica. Que primeiro eu tinha que aprender a desenhar, tem que fazer aqui um círculo, fazer desse jeito, tá? E na música também, eu tenho que saber dó, ré, mi, fá e as coisas lá. Na escrita, eu não tinha essa coisa técnica. Eu dizia, meu irmão, é só eu pegar um lápis e a caneta e desenhar aqui, ou escrever, vai confundindo aqui, e escrever o que vier na minha cabeça. Carla, igual você, eu fiquei, acho que foi tipo de 2016 até 2020. Porque de 2016 até 2020 sem escrever nada que eu não fosse obrigado. Uhum. Por quê? Porque... Boa pergunta, até hoje eu não sei. Por ansiedade, eu acho. Por Mas eu esse... só te perguntar uma coisa.
Nesse meio tempo, você entrou na faculdade, certo? Você acha que isso pode ter influenciado ou não? Eu acho que influenciou sim. Porque foi mais ou menos o mesmo para mim, nesse sentido. A Influen- escrita acadêmica, né? Tipo, é totalmente diferente, assim. É, e uma das coisas que foi para mim também é que eu tava muito na cabeça. Pô, eu comecei a fazer letras porque, tipo, eu sabia inglês, eu gostava de escrever umas coisinhas, vamos fazer isso. Então eu pensava muito que ia ser uma coisa mais, ia expandir, e eu ia ser um ser incrível com essa expansão, Uhum. mas expandiu e eu comecei a ver textos e coisas que, cara, eram absurdas, que eu pensava, eu nunca na minha vida vou conseguir escrever uma parada desse nível, sabe? E aí veio essa pressão toda e criou-se o bloqueio. Porque eu pensei, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. E aí eu parei de tentar. E foi isso. É. Só agora que eu virei pra mim e disse assim, mano, não precisa não. Precisa ser um Ítalo Calvino, não, tá de boa. É, isso é verdade. Sabe? Eu acho que entra um pouco no negócio da Kiane, que é tudo um processo, cara. Talvez um dia a gente chegue lá, onde os É caras. verdade. Mas até a gente chegar, né, vai vir muita coisa ruim aí. É chão, né? É. E assim, quando foi numa época que eu fiquei bem mal, passei por uns problemas aí bem pesados e tal. Então, logo isso fez com que bloqueasse muito. Eu já não estava muito assim por causa da faculdade, porque tudo que eu tinha que escrever, assim, querendo ou não, letras, tu sabe como é que era. Era muito livro para ler, era muito artigo para escrever, era muita matéria para lidar. Então, assim, não sobrava tanto tempo para você ler literatura e tal, tipo, por prazer, ou escrever por prazer. E eu ainda mais que eu trabalhava também. Então era muito corrido assim para eu poder me dar esse certo luxo entre aspas. E aí eu meio que fui matando essa veia poética mesmo, tipo, porque o tempo que eu tinha que escrever, as coisas que eu tinha que escrever, eu escrevia de uma forma acadêmica, pensando na faculdade e tipo no meu TCC e etc. Então foi meio que morrendo mesmo essa questão. Eu achava que tinha morrido completamente, completamente. Até o dia que, tipo, eu sei lá, aí eu saí da faculdade, já fazia 2 anos, mas mesmo assim, eu não escrevia depois que eu saí. E quando foi em 2019, tipo, final de 2019, tipo, sei lá, começou a, tipo, vir, eu acho que eu passei por uma experiência, conheci pessoas que, tipo, deu um estalo, assim, tipo, não tô querendo romantizar a parada, mas para mim foi assim, sabe? Foi como se aquela voz, assim, voltasse dentro de mim, e foi um processo muito natural. Então, igual você falou, é um processo, é uma questão de processo que, por mais que, por exemplo, eu pensei que eu tinha morrido, que eu não ia escrever nunca mais na minha vida. Não, foi um período de 3, 4 anos aí que eu fiquei sem escrever, assim como foi para você e assim como pode ser, né, esse processo pode ter essas pausas, não significa que nós não Isso. somos escritores ou algo assim. É, super. Uma coisa interessante sobre essa parada da pausa, saca? Eu comentei mais cedo que eu também tive a minha com desenho. Uhum. E aí, uma parada que eu tô reparando agora é que a minha abordagem com desenhar, no momento, ela é muito mais solta do que era, por exemplo, quando eu parei de desenhar, eu me desenganei da vida, saca? Com essas paradas uns 4, 5 anos atrás. E aí hoje essa parada, esse negócio que você falou do ímpeto criativo, entende? Uhum. Eu tô sentindo isso agora. Só que é um momento muito estranho para estar sentindo ímpeto criativo. Que E aí bom, ele vem né? filtrado. É. Aí ele vem filtrado por várias coisas, e aí por eu ter tido essa pausa, por eu ter tido
essas experiências anteriores à pausa, agora eu tenho uma postura diferente para lidar com isso tudo, saca? Eu tenho uma expectativa diferente para com o que eu sou capaz de fazer, saca? E até objetivos diferentes sabendo do que eu sou capaz. Aposto Então, que Machado de Assis também teve suas crises lá, ficou pelo menos uns 2 anos sem escrever. a Frida Kahlo tinha, pô. Pois é. Ela tinha momentos que ela passava meses, anos sem fazer nada. Esse professor que eu tive de roteiro, uma das coisas que ele falava era que bloqueio criativo não existia, saca? E aí eu comprei esse barulho. Só que tem semana que eu não consigo produzir nada, pô. E como é que o bloqueio criativo não existe se eu sinto bloqueio criativo? Eu tô aqui, né, poxa? Eu tô aqui vivendo isso. E aí vai para aquela lógica de produção que eu comentei mais cedo. Para uma lógica de produção, de indústria, o bloqueio criativo ele não pode existir. Mas quando a gente está falando de seres humanos fazendo as coisas, tem várias outras questões que entram no meio, né? Uma coisa que a gente martelou aqui bastante, que foi a questão da autoexpressão e tal, da autoimagem. Essas são todas coisas que eu acho que elas têm um peso, que dependendo do momento na vida, por exemplo, na época que eu parei de desenhar, eu não me sentia digno, saca? Olhando para todos os cara foda, brasileiro mesmo, que eu idolatrava, eu pensava, pô, velho, eu nunca vou ser uma Laerte da vida, tá ligado? Mas aí é massa até eu ter usado o exemplo da Laerte, porque, tipo, ela expõe o processo dela, saca? De uma forma bem, assim, ela é aberta com o processo criativo dela, os momentos da vida dela, como é que isso afeta a criação dela. E aí eu acho que nisso volta para a questão da expressão. E toda vez que eu travo, que eu sinto que eu travo e que eu não consigo colocar a parada para frente, é tipo, vem sempre aquela sensação de por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso para mim ou eu tô fazendo por um público que eu nem sei se existe, sabe? Porque quando o negócio é para mim, pô, eu escrevi, eu costumava ficar doidão e escrever de madrugada e era só para eu ler. E eu escrevia no WhatsApp. E aí, esses dias eu fui parar para ler, eu tinha umas 40 páginas de texto. E era pura aventura. Depois de editar, eu tinha 40 páginas de texto de pura aventura. E era só bizarrice, ficção científica, mundo acabando o tempo todo. E eu parei e pensei, pô, esse é o tipo de coisa que eu leria e esse é o tipo de coisa que eu queria fazer quando era pirralho, sabe? E eu só consegui fazer isso de forma espontânea por causa do desprendimento dessas expectativas Essa segurança, né, que a gente cria. Que assim, eu sinto que a gente suga expectativas pra gente de o que é ser artista, o que é ter sucesso como artista. Sim. E aí essas expectativas, elas se assomam com a sua performance como indivíduo e elas se misturam de um jeito que não é nada agradável, pô. E, tipo, não tem como você ser saudável com isso tudo, manter uma produção bacana sem um pouquinho de terapia, sem um pouquinho de conversa a respeito disso tudo. Porque você acaba brigando consigo mesmo, consigo mesma, para conseguir fazer aquilo que você sente que é o real, sabe? Mas que tem vários outros entraves, vários outros obstáculos que eles não existem de verdade, mas que você põe ali por uma questão de parâmetros, entende? Sim. Uhum. E assim como o que eu aprendi nos meus relacionamentos interpessoais, eu levo para o meu relacionamento com o meu crafting, com o meu fazer artístico, que é conversar comigo mesmo sobre as minhas expectativas. E aí, quando a parada tá mais difícil, é que eu lembro, eu tenho que conversar comigo mesmo sobre as minhas expectativas para isso aqui.
Porque senão eu tô me escravizando para fazer uma parada que no final das contas não é o que eu queria fazer e que mesmo que veja a luz do dia não vai merecer o que eu acho que mereça, justamente por conta se eu sinto que não é genuíno, sabe? Imagina uma pessoa que nem me conhece, a menor ideia de quem eu seja, de nada da minha vida. É isso. Eu creio muito nisso, cara, de que a gente... Uma das coisas que mais diferencia nós, criancinha, da gente agora é o tanto de expectativa que a gente cria para tudo nesse mundo, em cima das outras pessoas, em cima de nós mesmos. E isso vai refletir muito no nosso processo criativo. Tipo, como eu disse, eu acredito, né? Quando a gente diz artista, a gente quer dizer simplesmente alguém que faz arte, alguém que cria. Então, se todo mundo cria, todo mundo é um potencial artista. Quando a gente é criança, a gente cria o tempo todo. Porra, quando eu era criança, eu criava umas paradas massa. Tipo assim, eu lembro que... Sabe o que foi ideia minha já nesse mundo? Nárnia, pô. Eu criei Nárnia. Eu inventei Nárnia num dia na escola, de manhã. E aí eu lembro que, tipo assim, meses depois, tá ligado? Fui no cinema, vamos ver um filme. Pá, era o que eu tinha criado, velho. Já existia o bagulho. Aí eu fiquei triste. Eu disse, não consigo mais criar, isso não existe mais, não consigo mais nada. Mas, porra, tu tem noção? Tem umas coisas que a gente olha daqui e diz, caralho, que coisa incrível. Mas se a gente quebrar um pouco, a gente vê que não é tão incrível, tão divino quanto a gente acha que é. É um processo. Aquilo ali vem de várias coisas, vem de vários processos. Então, mas a gente cria várias expectativas do tipo, eu vou sentar aqui e eu vou escrever um poema foda. E sai uma merda. E aí a gente, não, acabou. É isso que eu vou escrever. Não, pô, escreve de novo. Tenta de novo. Vou criar uma história foda. É processo. A gente cria tantas expectativas que a gente para antes mesmo de fazer algo, antes mesmo de criar algo. E eu acho que a gente saindo desse ponto, saindo desse lugar em que a gente acha que a gente não pode ser artista, em que artista não é um trabalho, que a gente acha que o processo não existe, que é algo, putz, eu vou sentar e vou criar, porque tal artista faz desse jeito. Tipo, nossa, eu esqueci o nome dele, Rafael, mas tu conhece aquele Kim Jun-jin, alguma coisa assim, que ele é foda, ele faz um cenário, ele faz uns desenhos Cara, eu sei de gigantes. quem você tá falando, velho. Eu sei Do qual é nada. que é. Ele nem esboça, ele só pega o pincel e começa a desenhar. E junta uma galera pra assistir. Aham. É esse maluco. Cara, ele é foda. Ele é foda. E aí cria cria essa idealização desse cara que ele simplesmente pega o pincel, fez o desenho que difícil pra caramba de fazer aquilo, exige você ter vários conhecimentos, mas quem vê, pô, nossa, esqueci, corta esse aqui. Mas a gente olha para esse cara e diz, nossa,
serve como desmotivação, mas deveria ser o contrário, porque você tem que saber que para aquele cara ser aquilo, ele estudou anatomia, ele estudou perspectiva, ele estudou tananã, só que ele estudou tanto isso, ele praticou tanto isso, que ele não precisa mais fazer o esboço, que ele não precisa daqueles passos que a gente ainda está lutando para fazer acontecer. Sim. Mas por que isso aconteceu? Porque ele teve o processo, ele passou pelo processo, porque ele estudou ao ponto de estar fácil assim para ele. O seu processo é outro, o seu processo vai ser diferente. Mas se você parar agora, não vai chegar lá, né? E Quem vê sendo... close não vê corre. É isso. Total. Muito bom. E sendo, tipo assim, o fazer artístico um exercício, sabe? A gente meio que passa por cima dessa parada de que você precisa de prática, sabe? E ele é um exemplo perfeito que você trouxe aqui, porque a prática dele, justamente a prática dele que faz ele ser capaz de dar esse show, de sentar na frente de uma galera, pegar um pincel e só desenhar, e o povo tá tudo achando que ele tá inventando na hora, tirando tudo da cabeça dele, mas é tudo referência visual que ele já assimilou, é tudo prática, memória muscular, sabe? São todos estudos que tá tudo ali por trás de uma paradinha que você só passou ali em cima, saca? Isso é uma das coisas que mais me frustra no rolê da arte, é que a gente só vê a superfície, saca? Você vê um filme, pô, eu vou usar um exemplo ruim, Os Novos Mutantes. Não sei se vocês assistiram, mas pensa no filme porco. É um filme porco que passou uns 2 anos para ser lançado. É um filme porco que empregou aí no mínimo 600 pessoas, efeito especial, efeito prático, set, design de produção e por aí vai, saca? A gente só vê o resultado final sem ter noção nenhuma de todo o rolê, de todo o sofrimento coletivo que foi preciso para criar Sim. aquilo ali. Manja? Sim. Bem, pessoal, como de costume aí, então, a gente vai fazer as nossas indicações, né, finais. E a minha indicação de hoje, na verdade, é qualquer livro, qualquer poesia do Nicolas Berg, que, como eu falei, foi uma imensa inspiração para mim e me fez ressignificar e reinterpretar o que é a poesia, especialmente a poesia marginal. E, assim, ele é muito especial para mim, de uma certa forma, não só para minha arte, como também como pessoa. Foi uma pessoa incrível. Então eu indico, tem ele no Instagram, mas se você pesquisar o nome lá do Nicolas Berg no próprio Google, você consegue achar vários livros em PDF dele disponíveis gratuitos, né? Então essa é a minha indicação aí de hoje. Eu tenho 2 indicações, as duas, na verdade, de ferramentas, para quem quer enveredar aí pela arte de ser artista, né? Uma é o Story Circle, do Dan Harmon. Eu sei o quanto o Dan Harmon é uma figura problemática, mas ele resumiu muito bem o que é a jornada do herói, de uma forma bem útil para quem quer escrever ficção de forma episódica. Vocês podem procurar no YouTube ou no Google Story Circle. É muito fácil de achar. E minha segunda indicação é um podcast americano. Então, eu sinto muito por quem não fala inglês, mas ele tem essa função de... É de 2 escritores de um podcast narrativo chamado Welcome to Night Vale, que é justamente sobre a parte por trás de criar coisas. O nome é Start With This, de Joseph Fink e Jeffrey Cranor. Esses são os 2 malucos que fazem o podcast, e se você quiser umas dicas e tiver acesso à língua inglesa, tá aí uma ferramenta a mais para você
brincar de ser artista junto com a gente. Legal. A minha indicação vai ser mais ou menos nesse sentido, não é nem bem uma ferramenta. Na verdade, a minha proposta é justamente que, para quem escuta, para quem queira seguir a indicação, que realmente pare um momento e escute esse artista dentro. Porque, como a gente falou em algum momento aí, alguém falou, de que todos nós fomos criadores em algum momento, nós ainda somos. E é justamente nesse cotidiano que a gente encontra esse olhar de artista, tipo, que a gente saia um pouquinho dessa massificação que a gente esteja e que seja escrever, dançar. A arte é muito vasta. Nós podemos nos encontrar, tem lugar para todo mundo. Que a gente pare mesmo um momentinho e se dedique a ouvir isso, a dar vazão a isso. As minhas indicações são 2 livros muito interessantes. O primeiro é Hobby como um Artista, do Austin Kleon. E esse livro tem me ajudado muito a reconhecer que existe um processo. O processo criativo é um trabalho, é algo que a gente... É um trabalho ativo. A gente não está passivo nesse momento. Não é uma coisa que vai vir do nada. É um trabalho, é uma atividade que a gente vai desenvolver ali. E o outro vai ser O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E esse livro é praticamente um curso cheio de atividades e exercícios para você ir desenvolvendo o seu lado criativo, para você desenvolver a criatividade. Trabalhando junto ali com outro livro, né? Trabalhei a ideia de que a criatividade não é algo divino que chega só para determinados seres humanos. É uma faculdade que nós todos temos e que a gente só precisa saber exercitar isso, saber aprender e botar isso em prática. E são essas minhas indicações. Eu queria indicar também o Instagram da Artes de Contato. A Lorena e eu estamos em terapia, e ela tem essa clínica que impulsiona artistas de várias áreas, de várias formas, e eu indico para que vocês conheçam, Artes de Contato. Segue ela lá no Instagram. Eu achei muito legal assim, a proposta, e aí fica mais restrito para as meninas nesse momento. Ela tá com essa pegada mais ainda voltada para a mulher, impulsionando artistas como mulheres, que né, foram veladas e rotuladas durante tantos anos de história. E aí ela tem essa proposta lá, a indicação também. Para encerrar, eu gostaria de agradecer os convidados e dizer que foi muito interessante. Eu gostei muito do processo em si de gravar. Me fez refletir e pensar sobre muitas coisas, e acho que convidar pessoas que pensam diferentes da gente é justamente bom por esse lado, né? Trazer sempre novas perspectivas aí e visões que a gente talvez não tenha pensado por esse lado. Então, eu agradeço muito a participação de todos e obrigada a quem continua ouvindo e compartilhando e seguindo a gente. E estamos muito felizes de estar de volta. E temos muitos projetos aí para esse 2021, beleza? Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, o espaço aí e pela conversa também. Foi nesses tempos de quarentena é sempre bem-vindo uma conversa com os seres humanos, ainda mais quando é sobre um assunto que assim toca tanto o meu cotidiano especificamente. Então, obrigado aí pela higiene mental que foi essa conversa. Eu também quero agradecer, principalmente a confiança, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. E chegar assim, agora, né? Diretamente pro podcast, pro projeto de vocês. Gratidão por me chamar, por abrir esse espaço aqui para nós. E pessoas escutem
Continue escutando o podcast, é muito bom. Obrigada. Não, eu que agradeço. Palmas pra vocês. Não sei se dá pra ouvir. Meus gatos estão batendo palmas também. Vixe Maria. Então é isso, gente. Obrigada mesmo por terem topado o convite, por estarem com a gente nesse projeto. Obrigada para quem ouviu até aqui. E é isso, vamos lá. Vamos, Projetos 2021. Obrigada. É nóis, falou. Pronto. Valeu!